Olá, meus amigos aí do Instagram. Vamos falar um pouco hoje sobre Santo Antônio de Pádua. Eu tenho um curso sobre Santo Antônio de Pádua. Aqueles que se interessarem podem me contactar, tá certo? Para obter esse curso sobre Santo Antônio. Já tem mais de 20 aulas gravadas. Hoje vamos falar sobre Santo Antônio, mestre de oração. Antônio é um grande místico. É também um grande apóstolo. Temos aqui a vida mista, a contemplação e a ação evangelizadora, cujo exemplo nos vem de Jesus e os apóstolos, de São Francisco e de Santo Antônio. O que ele nos diz em louvor da oração, que ele chama em latim oratio, é por isso altamente importante. Ele não se perde em dissertações abstratas, mas condensa em palavras a sua experiência de vida. Entre as diversas definições disseminadas nos escritos, a mais completa parece ser esta, a definição de oração que Santo Antônio vai dar. São várias, mas uma delas é esta. A oração é a expressão da afeição do homem por Deus, uma conversa devota e amigável, um abandonar-se da alma iluminada pela graça, que goza do seu Senhor. De acordo com o carisma franciscano, prevalece o elemento afetivo sobre o intelectual. Conhecer no sentido de amar, como encontramos no evangelista João. Perdão. Por outra parte, esta distinção entre mente e coração não devem converter-se em dissecação. Inteligência e amor são uma coisa só. Aspectos diferentes de uma única realidade. O nosso santo, Santo Antônio de Pádua, ele insiste no caráter interior da oração, se bem que reconhecendo o primado do coração. É levar o coração à realidade sublime. Semelhante a um pássaro, a uma alma enamorada de Deus, que levanta voo rumo às alturas. Quem quiser voar, deve proceder por esta ordem. Primeiramente, deve desprender-se das coisas da terra. Depois deve purificar o corpo. Deve perseverar no recolhimento. Deve derramar lágrimas de arrependimento. E ter um santo desejo. Portanto, quem quiser orar deve aliar-se às coisas e pessoas deste mundo, ou seja, não apegar-se. Enquanto se está apegado às coisas visíveis, não se pode apegar às coisas invisíveis. Vai nos ensinar isso Santo Antônio. Além disso, a oração exige o elemento do silêncio, uma atmosfera de silêncio. Antes de mais, deve-se ter um silêncio interior, isto é, fugir das distrações, provocadas por tantas preocupações. A preocupação distrai a mente, divide-a. Uma alma dividida torna-se presa de Satanás. Vai falar Santo Antônio, né? Portanto, deve-se fugir da dicotomia. Deve permanecer todo inteiro, não aos pedaços, nem aos bocados na oração. Deus é unidade. Quem vive nele e se deixa viver por ele, converte-se, por sua vez também em unidade. A mente dividida não obtém, escreve dramaticamente o doutor evangélico Santo Antônio. Silêncio também em relação ao barulho exterior, ou seja, precisa do silêncio interior e do silêncio exterior. Gilcilene Dantas, né? Rezo sim, minha irmã, por você, tá bom? Pode contar com minhas orações. Deus abençoe você e sua família. Silêncio também em relação ao barulho exterior.
A nossa civilização é uma conjura sistemática contra o silêncio. É a dissipação programada. Sem paz, é impossível ouvir a Cristo. Num espelho de água agitada e turva, não se vislumbra o rosto de quem sobre ele se debruça. Se quiseres que Cristo te mostre o teu rosto no momento em que olha para ti, serena-te, aquieta-te. A consciência fica ao abrigo das insídias do estrépito exterior. A oração eleva-se até Deus como as nuvens do incenso. Incenso que é o sumo da devoção, semelhante a uma árvore de grandes dimensões, cuja fronda ampla é a imagem do expandir-se da contemplação, e cujos ramos, no entanto, se estendem também à sua volta, como sinais de caridade fraterna. No movimento de súplica a Deus, levamos conosco os irmãos, não excluindo os inimigos. Assim era o Santo Antônio. Ou seja, na nossa oração deve haver silêncio. À medida que o silêncio interior e exterior acontece, nosso coração vai se alargando para Deus e nós devemos trazer para a nossa oração pessoas para nós intercedermos, até mesmo aqueles que nos odeiam. Era isso que ensinava Santo Antônio. É isso que nos ensina o próprio Jesus. Santo Antônio, ele exige o escondimento, conforme o conselho de Jesus. Quando quiseres orar ou realizar qualquer obra boa, entra na tua cela, isto é, no segredo do teu coração, e fecha a porta aos 5 sentidos, que é o mesmo que dizer, não queira distrações, não queira ver outras coisas ou ouvir outras coisas, pelo desejo de ser notado e louvado. Os mercenários da oração vão ficar vazios na eternidade, visto que já receberam a recompensa da sua oração em boas obras, a autocomplacência e a admiração dos outros. Ou seja, a gente não deve orar para se mostrar. Às vezes as pessoas pensam que nós rezamos muito, porque a gente fica se exibindo. Essas pessoas, está falando aqui Santo Antônio, na eternidade ficarão vazias, porque elas fingiam que rezavam, mas não rezavam para valer. Aí quais são os graus de oração que Santo Antônio vai nos apontar, né? Ele vai fazer uma lista de 6 graus da oração. Vamos lá. O primeiro grau é o perfume da devoção interior. O segundo grau da oração, a alegria na tribulação. O terceiro grau, as lágrimas da compulsão, ou lágrimas de arrependimento, um profundo arrependimento. O quarto grau da oração, a mortificação da carne. O quinto grau da oração, a pureza de vida. E o sexto grau, a esmola. Então vamos lá. O bálsamo é o perfume da devoção interior, pelo que se diz no Eclesiástico, capítulo 24, versículo 15. Espalhei o meu perfume como bálsamo, símbolo da devoção pura, não deteriorada pela duplicidade de coração. O mel é a alegria na tribulação. Em Deuteronômio 32, versículo 3, lemos o seguinte: Filo tira mel de um rochedo. O rochedo é a dureza das adversidades e da tribulação. Extrai mel do rochedo quem recebe com ânimo sereno a dureza das adversidades, das tribulações. O incenso é a oração. Diz o Salmo 140, versículo 2: Suba a minha oração como incenso à tua presença. É da imundície da vida
que se eleva o incenso da oração pura. Diz o Eclesiástico capítulo 15: espalhei o meu perfume como gálbano. Gálbano significa aquele cuja vida consiste totalmente em oração. A sua vida não deve estar dividida, de maneira a ter uma coisa nos lábios e a outra no coração. Já que uma alma dividida nada alcança. Uma alma dividida nada alcança. Devem ser íntegros para que a língua esteja em harmonia com o coração, elevando ao Senhor uma doce melodia. Continua Santo Antônio de Pádua, né? A mirra é a mortificação da carne, da qual se diz no livro de Judite: lavou todo o corpo e perfumou-se com mirra preciosa. Na realidade, o penitente deve lavar-se na confissão e perfumar-se com a mortificação da carne, em reparação dos pecados cometidos. Continua Santo Antônio de Pádua: a resina é a lágrima da árvore das coníferas e significa a lágrima que brota do profundo do coração. Diz o Senhor ao rei Ezequias, em Isaías 38, versículo 5: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Em outra passagem, ele diz: inebrio-vos com as minhas lágrimas. Esbon significa símbolo de tristeza, ou seja, pensamento de dor profunda. Eleal quer dizer subida. Isso simboliza as almas dos penitentes que devem cingir-se de tristeza e dor profunda para poderem subir à casa do Senhor. E o Senhor inebria com as lágrimas da sua paixão as almas dos penitentes. Ele que se ofereceu ao Pai com fortes brados e lágrimas, como fala o livro de Hebreus, né? Inebrias, a fim de que, esquecida das coisas da terra, se lance em rumo às realidades que tem à sua frente. Então aqui é o que Santo Antônio está nos explicando. Nós devemos ter a mortificação na oração, o arrependimento, as lágrimas de um coração profundamente arrependido, né? E devemos estar inebriados, embriagados. Olha como é interessante aqui. E o Senhor inebria com as lágrimas da sua paixão as almas dos penitentes. Ele que se ofereceu ao Pai com fortes brados e lágrimas. Inebrias a fim de que, esquecida das coisas da terra, se lança em rumo às realidades que tem à sua frente. Ou seja, o bêbado, às vezes ele esquece do que ele tem que fazer e vai para outro canto. Faz loucuras, né? Da mesma forma, uma alma embriagada de amor por Deus, pela oração, ela faz loucuras de amor por Jesus. Nos ensina Santo Antônio, né? O fruto da amendoeira que floresce no inverno é a esmola, graças a qual cada um tem de florescer no inverno da vida presente. Diz o livro do Eclesiástico: filho, não defraudes a esmola ao pobre. Diz bem, não defraudar, porque a fraude comete-se contra a propriedade alheia. E, de fato, quem possui para si mais do que o necessário, convença-se de que está a roubar aquilo que não lhe pertence. Prestemos atenção. Porque a fraude comete-se contra a propriedade alheia. E, de fato, quem possui para si mais do que o necessário, convença-se de que está a roubar aquilo que não lhe pertence. Ou seja, a esmola é uma forma de oração e é um fruto da oração também, como fala Santo Antônio. É um ato de caridade, não é apenas uma filantropia. São Benedito, como eu comentei em um vídeo que eu fiz hoje, do livro Tesouros de Exemplos, uma vez São Benedito estava na cozinha, ele trabalhava muito na cozinha, né? E ele falou o seguinte: vocês não devem estragar a comida, porque
essa comida é o sangue dos pobres. E os irmãos dele, os monges, não levavam muito em conta. Acabavam estragando muita comida. E um dia, por graça de Deus, ele chama alguns irmãos. Ele recolhe ali a comida, né, o que sobrou ali. Pega a esponja, que ele tinha limpado ali o prato, a panela. E ele espreme a esponja. E de repente sai sangue. Sai sangue daquela esponja que está cheia de restos de comida. Aqueles monges choram arrependidos e não estragam mais comida, porque eles entenderam que a comida estragada, só porque a pessoa quer estragar, né, nunca tem atenção nenhuma, é o sangue dos pobres. Isso não é um discurso de teologia da libertação. Eu estou falando de Santo Antônio de Pádua e de São Benedito. Como eu comentei no vídeo, a gente ficou vacinado contra a palavra pobre. A teologia da libertação, quando fala de pobre, ela fala de um pobre revoltado. Ela não fala como o Evangelho nos aponta. Para nós, pobre é o local de nós guardarmos o nosso tesouro. Qual é o melhor local de guardarmos o nosso tesouro? É ajudando os pobres, com amor, com toda ternura, com toda caridade cristã. Ali está o nosso cofre, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não pode roubar. Então, Santo Antônio nos ensina esse caminho de caridade. São Benedito também. Um abraço para todos e lembremos, Santo Antônio é doutor da Igreja, porque ele foi mestre da oração também. Não existe nenhum doutor da Igreja que não foi um grande homem e uma grande mulher de oração. Por isso eles são mestres para nós. E eu falei para vocês aqui, apresentando 6 graus de oração que Santo Antônio nos aponta. O perfume da devoção interior, a alegria na tribulação, as lágrimas do arrependimento, da compulsão, a mortificação da carne, que seria a penitência, a pureza de vida e a esmola. Um abraço para todos.